Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Uma alegria, estou aqui mais uma vez na realização de mais uma live. Já agradeço pela companhia de vocês. E agora nós vamos entrar em oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Agradecemos ao Senhor pela vida e pela saúde. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem atendido as nossas orações. E agora eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, continua nos abençoando através da Tua palavra. E tem misericórdia. Perdoa todo e qualquer pecado que queira impedir que as nossas orações, nosso louvor, chegue ao Teu trono de graça. Abençoa-me ao pregar a Tua palavra. Quebranta nossos corações com Teu Espírito, Senhor, para ouvir a Tua palavra, guardá-la em nossos corações, para colocá-la em prática no dia a dia. Muito obrigado pelas bênçãos já recebidas, pelas bênçãos que estão recebendo e pelas que ainda receberemos. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, boa noite, que a graça e a paz continua conosco. Joana Maria, muito obrigado pela tua presença. Berenice, minha esposa, obrigado, minha ajudadora. Boa noite a todos. E aqui estamos para a realização de mais uma live. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. E quero dizer que o louvor em que nós vamos entoar nesta hora está de acordo com o tema da mensagem. E que logo vocês perceberão, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Sempre poder de Deus, ao Jesus o Senhor, de Judá, ao rei de Davi, desceu-se a brilhar. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, adorarão, confessarão, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Os joelhos se dobrará, todo gelo pensará, que Jesus Cristo é o Senhor.
Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo é o Senhor. Lá no fim dessas profecias que nós iremos ver, está dizendo que a besta e os seus aliados combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, e aqueles que estão com o Cordeiro também serão vencedores. Aleluia! Vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá no comecinho, em Gênesis. Gênesis, capítulo 11. Nós estaremos lendo os versos de 1 a 3. O assunto é a Torre de Babel. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partiram eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamos-nos bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume serviu de cal. E assim tentaram levantar uma torre para chegar aos céus. Fazer ali um governo independente do governo de Deus. E não é isto que está próximo a acontecer? Já não estão falando em um só governo? Alinhados que então seja um só governo para o mundo inteiro? Isso é bíblico, mas vamos ver o que vai dar nisso aí. Parece que as pessoas não aprenderam a lição lá da Babilônia, da Torre de Babel. Torre de Babel parou. Deus entrou ali com o poder, confundiram as línguas e tudo foi abaixo. Nada aconteça se Deus não permitir, principalmente quando alguém quer ser contra Deus, fazer um governo independente de Deus. Todo governo só é bem sucedido se for aliado com Deus. E é por isso que nós oramos pela nossa nação, para que os governadores desta nação sejam um povo temente a Deus, que busca a Deus, que se alinha a Deus para fazer um bom governo. Meus amados irmãos, como foi dito na quinta-feira passada, o termo Babilônia é empregado às Escrituras para designar as várias formas de religião falsas, religião falsa ou apostata, que cria e atua com apostasia. É a mesma coisa que o povo de Babel ali quis fazer, levantar a Torre de Babel, um governo independente de Deus. Mas nada acontece sem a permissão do Senhor. Isto que nós acabamos de dizer está no capítulo 17 de Apocalipse.
nós já falamos um pouco na quinta-feira passada. A Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja. Geralmente, quando na Bíblia está escrito mulher, se trata da igreja, a não ser que é um caso específico das mulheres, não é? Neste caso, mulher significa igreja, vejamos um paralelo entre a antiga Babel e a Babilônia do final da história descrita em Apocalipse. Vamos ver? O texto lido em Gênesis capítulo 11, verso 13, fala sobre a construção da Torre de Babel, que foi uma rebelião humana contra Deus. Governo independente de Deus nunca será jamais bem sucedido. O que acontece com as pessoas que se decidem fazer um governo independente de Deus? Certamente fracassará, porque nada vai para frente, nada se prospera senão com Deus. Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Aquela união tornou-se símbolo da união iníqua de apoio à besta e à Babilônia destes últimos dias, falando compassadamente para que todos possam entender. A Babilônia desses últimos dias. Assim como os construtores de Babel estavam unidos para formar um governo mundial, preste bem atenção, assim como a Torre de Babel estavam unidos para construir uma torre para a união mundial. Os apoiadores da Babilônia, no final da história, têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e autoridade que possui, conforme Apocalipse capítulo 17, versos 13 e 14. Vamos para lá? Apocalipse capítulo 17, versos 13 e 14. O assunto desse texto aqui é a mulher montada numa besta, ok? Isso surgirá sinais que indicam a volta de Jesus, sinais do fim dos tempos. Apocalipse 17, versos 13 e 14. Assim nos diz a palavra: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também
os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. Nós fomos eleitos, mas há uma pergunta: somos fiéis? Temos realmente lutado do lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Temos pregado o Evangelho da salvação? E você que está nos ouvindo, que ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, e você que já recebeu e quer se alimentar só do leite, deixo também uma mensagem para você. Você que quer se alimentar só do leite, só falar do amor de Deus, mas não fala da justiça, não quer ouvir da justiça, fala do Evangelho da salvação, mas não quer ouvir da justiça de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. E eu quero lhe dizer o seguinte: você que está pensando só assim, está como o povo de Coríntios quando Paulo disse: vocês têm se alimentado de leite, e até agora eu não posso lhes dar um alimento sólido, porque não aguentarão. Será que a igreja de hoje não tem muitas pessoas que querem só tomar o leite e fala, quando a gente está pregando sobre os sinais dos tempos finais que indica a volta de Jesus, acha que está muito pesado, não aguenta porque tem se alimentado só do leite, não tem se alimentado de uma palavra eficiente para entender o poder e suportar as pressões da terra, suportar as mazelas da terra, suportar as aflições, suportar as tribulações. E se você quer tomar só leite, quando chegar o tempos difíceis, você desmaiará, como diz a palavra de Deus, que muitos se desmaiarão. E se Deus não aliviasse esse tempo, muitos se desmaiaria. E é assim que acontecerá. Portanto, meus amados, nós temos que alimentar do leite, da papinha, não é? Mas temos que alimentar do alimento sólido, para crescermos espiritualmente, para fortalecermos espiritualmente. Veja que uma criança que alimenta só do leite, do mingauzinho, ela pode até crescer, mas fica raquítica. É como o crente que só quer alimentar do leite, das palavras de amor, de bênção, de prosperidade, tais coisas assim, mas não observa os sinais do fim do tempo, não se alimenta com um alimento mais sólido espiritualmente falando, e ficam raquíticos como as crianças que só tomam um leitinho, um mingauzinho, cresce raquítico. Quando chegar a hora de ser forte para suportar as mazelas desta terra, não suportarão, desmaiarão, porque não foram alimentados. E não venha culpar a igreja e os pastores por não receber um alimento mais sólido, porque nós estamos caprichando nisso, porque todos nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para enfrentar as mazelas desta terra. Pregamos o Evangelho com amor, mas também pregamos um alimento mais sólido por amor, para que fortalecemos-nos espiritualmente para suportar as aflições desta terra. Pensa que é só rosa? Para você colher uma rosa, você vai se estrepar nos espinhos dela também. O mundo é cheio de espinhos. Nós temos que nos preparar. Então, meus amados irmãos, pregamos o Evangelho para a salvação daqueles que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. E alimentamos os salvos para o fortalecimento em espírito. Às vezes eu vejo pessoas falar
falarem, mas está falando muito sobre as mazelas da terra, está falando muito sobre o diabo, está falando muito sobre a besta. Se você não tiver conhecimento disso aqui, meu amado, quando chegar na hora certa, você só estava alimentando do leite e não suportará tal expressão. O Senhor é conosco, o Cordeiro vencerá, e aqueles que estão firmados com o Cordeiro são vencedores também. Aleluia! É assim que tem que ser. Não ficar só no leite. Abre a sua Bíblia em casa, leia. Se não entender, pede explicação. Não deixa a sua Bíblia empoeirando em casa sem nunca observar a palavra de Deus, porque se assim for, nunca crescerá espiritualmente. Eu quero lhes dizer, meus amados, que o projeto de governo mundial de Babel foi derrotado por Deus. O mundo inteiro não aprendeu a lição. Os governos da terra entregarão à besta o seu poder, a autoridade, e pelejarão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro de Deus vencerá, aleluia! E aqueles que estão com ele também serão vencedores, conforme o texto lido no verso 14. O Cordeiro de Deus vencerá, e os que estão com o Cordeiro serão vencedores também, aleluia! Meus amados, não podemos usar o sinal da besta, não podemos ficar contra o Cordeiro, pois ele nos perdoou e nos salvou da condenação eterna. Vamos ficar do lado, junto com Jesus, o nosso grande amigo, porque tudo ele fez por nós e está conosco, e vencerá a besta, e nós venceremos porque estamos com ele, aleluia. Meus amados, vamos procurar entender bem a palavra do Senhor. Vamos observar bem os sinais. Vamos observar bem os sinais dados pelo Senhor Jesus Cristo em relação à sua segunda vinda. Não, eles são realmente, deixa eu fazer aqui uma pergunta, sinais em relação à segunda vinda de Jesus, ou à volta de Jesus, são realmente importantes? Pensa nisso. Vejamos um exemplo. Ninguém deveria duvidar de que a pandemia é um dos sinais da volta de Cristo. O Senhor Jesus falou sobre estas coisas. O Senhor Jesus falou sobre vários sinais que precederiam a sua vinda. Como, por exemplo, acompanha aí, em Lucas, capítulo 21, verso 11. Ele falou sobre epidemias e fome em vários lugares. Vejamos Lucas, capítulo 21, verso 11. Lucas 21, verso 11. Olha o que a palavra nos diz. E aqui é o Senhor Jesus, ou seja, falando sobre Jesus. Na verdade é Jesus falando essas palavras.
haverá grandes terremotos, fomes e pestilência. E eu vou explicar o que significa essa palavra pestilência. Em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Agora, eu quero dizer uma coisa. O que significa a palavra pestilência? Significa peste contagiosa. E o coronavírus, ou a coronavírus, é contagiosa ou não é? Quem duvidar disso vai ao dicionário e vê o que significa esta palavra. Pestilência é peste. E o significado dela? Peste contagiosa. E o coronavírus, ou a coronavírus, o que é, se não uma peste contagiosa? Às vezes nós parece que estamos dormindo e não observamos o significado dessas enfermidades, dessas epidemias que estão vindo. Meus irmãos, em primeiro lugar, como sabemos, não adianta reagir com desprezo diante do coronavírus. Ou seja, não adianta reagir com desespero diante do coronavírus. Sabe por quê? Ela está aí. Tem que fazer a nossa parte e orarmos para que Deus opera com o sobrenatural sobre esta terra, sobre os brasileiros e sobre o estrangeiro também, em todos os países, porque está contaminado todos os países. Não adianta reagir com desespero diante da coronavírus. Precisamos seguir as regras, as recomendações, lavar as mãos com sabão, manter a distância de 1,5 metro e isolamento, usar máscaras e outras atitudes pessoais. Mas o sobrenatural de Deus, o sobrenatural advém de Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia! Deus entra com o milagre, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque aquilo que você e eu podemos fazer, Deus não faz por nós. Ele entra com o sobrenatural. Por isso nós precisamos estar sempre em oração e sempre sermos gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos preservado, tem nos ajudado, tem nos defendido. Ele está conosco. O Cordeiro que vencerá a besta está conosco e nós estamos nele e nós estamos como vencedores em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém? Meus amados, eu quero lhes dizer o seguinte: nós não vamos muito adiante hoje. Nós vamos agora orar. E nesta oração, eu quero só agradecer a Deus. Na próxima quinta-feira, nós daremos continuidade a este assunto. Agora, nós vamos orar. Amém? Baixamos as nossas cabeças, fechamos nossos olhos. Vamos conscientizar que nós estamos falando com Deus. Ora você daí, eu oro aqui também. Vamos agradecer a Deus.
Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem preservado a nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pelos teus cuidados para conosco, Pai. Pai, eu venho agradecer ao Senhor pela tua palavra, a qual acabamos de ouvir. Senhor, continua a quebrantar os nossos corações, para que possamos colocá-la em prática no dia a dia, para não pecarmos contra Ti e para não esquecer dos sinais, das mazelas dessa terra que ainda temos que enfrentar. Ajude-nos a sair do leite espiritual e avançar para um alimento sólido, biblicamente, para entender e viver e fortalecer para suportar as mazelas desta terra, suportar as coisas que ainda virão. Em nome de Jesus, Pai, vem nos abençoar, aquece-nos espiritualmente, aviva a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos estar preparados para não ficar do lado da besta, mas continuar com o Cordeiro que é vencedor, para que sejamos também vencedores com Ele. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, eu agradeço pela cura dos enfermos. Nesse momento eu agradeço ao Senhor pela cura do pastor Fernando e da irmã Ana, sua esposa. Eu agradeço ao Senhor pela cura do Adivaldo. Muito obrigado pela cura daqueles que eu nem conheço, mas o Senhor tem curado. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pelo conhecimento que temos da Tua palavra, e nos ajude, Pai, desperta-nos para um maior conhecimento. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado o nosso país, abençoado a cada um de nós, mesmo não merecendo. Eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor já está entrando com providência, para que haja uma vacina contra o coronavírus, ou como eu disse, a coronavírus. E eu peço ao Senhor em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia dessa nação. Mas eu já te agradeço, porque até aqui o Senhor tem tido misericórdia de nós. Porque se não fosse pela tua misericórdia, já havíamos nos consumidos. Peço ao Senhor, ainda agradeço ao Senhor pela cura do presidente e daqueles que a gente nem sabe que estavam contaminados com este vírus. Eu agradeço ao Senhor pela cura e peço ao Senhor, continue a abençoar o presidente e todos aqueles que estão em eminência no governo deste país. Sei que o Senhor já tem abençoado. Eu agradeço pelas bênçãos do Senhor sobre eles, na diretriz desse país. Mas eu peço ao Senhor por aqueles que não são tementes ao Senhor, quebrando os seus corações, para que aprenda quem é o Senhor e respeite o Senhor, teme ao Senhor, receba Jesus Cristo como Salvador, para que possa fazer um governo abençoado por Ti, para que eles possam contar com o Senhor neste governo. Eu sei que todos que estão no governo é permissão do Senhor, mas nem todos recebem a bênção, porque não acreditam. Por isso eu peço ao Senhor, continua quebrantando esses corações duros, coração de pedra, amolece, para que se arrependa dos seus pecados, para que receba Jesus como único e suficiente Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós e da nossa fé. Nos ajude, Pai, através da Tua palavra, fortalecermos espiritualmente para suportar as mazelas que veio, que vem, ainda virão. Esta terra, porque Senhor é todo poderoso. E se nós estamos com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, nada tememos. Fazemos a nossa parte, aquilo que podemos fazer. Tememos ao Senhor, amamos ao Senhor
e perdoa por não amarmos tanto quanto o Senhor merece ser amado. Mas eu te agradeço que tem amado-nos pela tua misericórdia e tem abençoado, tem cuidado de nós. Eu agradeço por todas essas bênçãos. Continua a nos abençoar, esses que têm me acompanhado nessas lives, as famílias representadas aqui. Eu peço ao Senhor que ajude-nos nesta união no Senhor, para que possamos fazer a vontade do Senhor e a vontade do Senhor sobre nós, em cuidar de nós, continuar cuidando de nós e livrando-nos de toda a peste, de todos os males desta terra. Eu peço ao Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos irmãos e amigos. Um abraço, um forte abraço a vocês e uma boa semana. Que Deus continue abençoando. Estamos juntos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Amém? Que Deus os abençoe. Forte abraço.